Questão 42 da FUVEST 2019, prova V. O cinnamaldeído é um dos principais compostos que dão o sabor e o aroma de canela. Quando exposto ao ar, oxida conforme a equação balanceada. Então está aqui o mol de cinnamaldeído, reage com meio mol de oxigênio e se oxida aqui, mudando então a função aldeído para ácido carboxílico. Nós temos uma C com dupla OH e então transformando-se em C com dupla OH. Uma amostra de 19,80 gramas desse composto puro foi exposta ao ar por 74 dias e depois pesada novamente, sendo que a massa final aumentou em 1,20 gramas. A porcentagem desse composto que foi oxidada no período foi D. Ele deu aqui o note a dot, as massas molares do cinnamaldeído, 132 gramas por mol, o oxigênio O2, 32 gramas por mol. E ele pede para que considere que não houve perda do cinnamaldeído ou do produto por oxidação por evaporação. Muito bem. Detalhe aqui interessante, essa massa que ele fornece para a gente, de 1,20 gramas, a gente sabe que é exclusivamente do oxigênio que entrou aqui. Então, perceba que nós tínhamos 19,80 gramas, e aí ele aumenta, então, em 1,20 gramas após esses 74 dias, e a única mudança que a gente observa do reagente para o nosso produto é a introdução desse átomo de oxigênio. Questão mais que clássica da FUVEST, que a gente sempre tem que olhar para a introdução de um átomo de oxigênio, por exemplo, nas estruturas. Então, bora lá. Cálculo estequiométrico, trouxe aqui novamente a nossa equação. Lembrando que nós temos, então, a proporção estequiométrica de 1 mol do cinnamaldeído, então vou abreviar aqui como cinnamal, para meio mol do oxigênio molecular, então meio mol de O2. Como nós estamos trabalhando em massa, então vou trazer aqui para a massa molar. O mol do cinnamaldeído, a FUVEST já forneceu, foi boazinha dessa vez, são 132 gramas para cada 1 mol, é 1 mol mesmo, fechou. O meio mol de oxigênio, então meio vezes a massa molar do oxigênio, 32 gramas para cada mol, meio mol, então multiplica aí por meio. E nós sabemos então que essa quantidade de oxigênio que foi introduzida é equivalente a 1,20 gramas que ele fornece lá no texto. Sendo assim, a gente consegue calcular qual foi a massa X do cinnamaldeído que oxidou. Eu já fiz essa conta, então a gente vai ter 1,20 vezes 132 dividido por meio vezes 32, beleza? Então, a gente vai ter uma massa equivalente aqui a 9,9 gramas. Legal. Bom, com esse valor de 9,9 gramas, a gente consegue calcular qual foi a porcentagem, né, desta quantidade de cinnamaldeído que foi oxidada. Então, lembra lá que no início ele falou para a gente que foi colocado um total de 19,80 gramas do cinnamaldeído, e isso equivale a 100%. E aí, pelos nossos cálculos do incremento do oxigênio que aqui está, um total aí de 9,9 gramas, que a gente tem aí, do cinnamaldeído. Então, vou calcular aqui, vou chamar de Y, trocar de variável, a quantidade que nós temos do cinnamaldeído oxidado. E isso vai nos dar, fazendo a conta aí rapidamente, 9,9 vezes 100 dividido por 19,80, algo aí equivalente a 50%. Então, 50% das moléculas de cinnamaldeído foram consumidas e oxidadas ao ácido carboxílico. Sendo assim, nós temos lá a alternativa letra C. É isso aí. Até mais. Tchau.